Mas, hoje em dia, as chamadas políticas de austeridade viraram o tema central nas grandes discussões públicas, mostrando que essa ideia de aumentar a inflação, tem que aumentar a taxa de juros, tem algum problema, tem que fazer corte fiscal. Isso aí que promoveu aí a estagnação da economia mundial, da economia americana. Isso aí, a gente trouxe recentemente até escrevi o prefácio aqui de uma italiana que andou estudando sobre as políticas de austeridade, e o André Araújo, 10, 15 anos atrás, já tinha feito um baita livro com essas mesmas denúncias, mostrando que, quando começou esse modelo, acabou toda a possibilidade de desenvolvimento dinâmico da economia. Então, quando você vê hoje os Estados Unidos perdendo espaço cada vez mais para a China, o que está por trás são essas políticas de austeridade aqui. Nassif, se você me permite, queria fazer um comentário rapidamente antes de responder sua pergunta sobre o tema anterior que você estava tratando, que eram as políticas de austeridade, né? Enfim, o que a gente tem visto, eu concordo totalmente com a sua análise que você fez aí na abertura do programa. Assim, essa história de contratar um economista do INSPER para fazer um relatório, sinceramente, assim, né? Isso é sério. Enfim, né? Eu com todo respeito, né, aos colegas do INSPER, mas a gente sabe muito bem qual que é a posição que prevalece ali, né? A gente sabe muito bem para quem eles falam, né? Quem demanda as análises deles, a gente sabe muito bem. Mas a questão é que você tocou num ponto interessante, principalmente de 2016 para cá. Eu não diria que isso é de 2016 para cá, eu diria que 2016 se intensificou, que o Supremo tem, via de regra, se dividido, né, as suas posições no seguinte sentido: quando você tem assuntos que dizem mais respeito ao campo dos valores, né, a agenda moral, o Supremo tem tido posições relativamente progressistas, né? Por outro lado, quando se trata da política econômica, é uma política totalmente pró-rentismo, totalmente pró-rentistas e contra o trabalhador. E aí eu estou falando isso aqui porque eu quero pegar o gancho da discussão que a gente teve da outra vez que eu participei, que acho que foi 5 de janeiro, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o dia agora, que a gente bateu muito nessa tecla. Vamos lembrar que tudo isso que está acontecendo em relação a poupar dinheiro, né, economizar dinheiro nos cofres públicos, neste momento agora tem a ver com a bendita história do déficit zero, né? Eu insisto que enquanto o governo petista continuar com essa história do déficit zero, vamos lembrar assim, nós estamos no ano de eleições municipais. Você sabe muito bem disso. Qual foi o reajuste que os servidores federais tiveram? Zero. Né? Os servidores técnicos e administrativos da educação superior deram início a um processo de greve na semana passada, uma greve que já está atingindo dimensões nacionais. Agora os docentes também das universidades federais estão discutindo a possibilidade de greve, algumas até já entraram, né? Assim, é impensável o governo Lula dar zero de reajuste para servidor federal em ano de eleição, mas tudo isso em nome do déficit zero. Tudo isso para rezar a cartilha da Faria Lima. Tudo isso para que o Haddad continue sendo visto como um bom moço pelo mercado. Então, enfim, a gente vai... Claro, é o que eu falei da outra vez, eu espero que eu esteja errado, né? Mas a gente vai ver as consequências disso aí para os próximos anos. Tá? Eu só queria chamar a atenção aí, uma bandeira que a gente tem levantado, da importância de um projeto de desenvolvimento, de uma parceria. Perfeito. Duas cabeças pensantes, no tempo que o PT tinha cabeça pensante, aderiram à tese. O Zé Dirceu, inclusive nós publicamos hoje um artigo que ele mandou aí, que tinha publicado na Carta Capital, e o Genuíno. Perfeito. Um pacto pela reindustrialização, né? Mas digamos, um pacto com a produção, pegando o pequeno também, porque pega, por exemplo, quando você fala em transição energética, quando você fala nos 5 eixos aí, você está falando de um conjunto de... Ou quando você fala em criar um RED contra a variação cambial, você está falando para o grande investidor. Exatamente. Onde que entra o pequeno? Onde que entra o pequeno? Que é quem mais gera emprego, né? O pequeno e o médio, que são quem mais geram empregos no Brasil, né? Pois é. Então, digamos, essa bandeira, o Lula ele vai acabar, em algum momento, acordando para essa bandeira. Mas quanto mais demorar, mais desgaste vai ter. Pois é, eu acho que, assim, as últimas pesquisas aí que têm indicado, né, eu acho que ainda é muito cedo para dizer que o governo está tendo uma queda preocupante da popularidade. Vamos lembrar que o governo, o Lula 3 é um governo, um contexto com uma extrema-direita muito fortalecida. Sim. Então o contexto é completamente diferente, o contexto é outro, né, não é mais o contexto do Lula 1, né, principalmente do Lula 2, que era um cenário ainda mais favorável.
Mas o meu ponto é o seguinte, as pesquisas indicam, sim, elementos para ele se preocupar. Né? Enfim, olha, porque a questão é a seguinte, aparentemente, a melhoria dos indicadores econômicos não está se refletindo numa satisfação da população com o governo. Então, a gente tem que pensar no que está dando errado. Porque qual que é a minha leitura? Tudo isso que está sendo feito para aumentar a arrecadação não é para investir em política social, é para garantir o bendito do déficit zero. Aí fica difícil.